Olá, sejam bem-vindos a mais um Insights com Cafeína, com o tema de hoje sobre a crise da inteligência artificial. Como será o futuro digital? O nosso foco aqui vai ser falar de Web3 e blockchain, claro, com aquela pitadinha de inteligência artificial. Para me ajudar hoje, eu tenho aqui comigo o Juliano Kimura, que é palestrante, pensador digital com mais de 20 anos de carreira em inovação e redes sociais, autor do livro Secreto das Redes Sociais e CEO da Trianons. Foi eleito 2 vezes o melhor profissional das redes sociais pela ABCom. À frente do Despertar Digital, promove transformações práticas, inteligência artificial, blockchain e marketing. E hoje ele conseguiu um tempo numa agenda super corrida, porque a gente está na semana aqui no Rio, do Rio Innovation Week, que ele vai também ser palestrante. Então, Juliano, super obrigada aí por ter conseguido um espaço na agenda para poder estar aqui hoje comigo, gravando sobre esse tema que está movimentando muito, está muito no hype. Há pouco tempo aqui no Rio a gente também teve a blockchain, que tocou bastante nessa questão da evolução de moedas, enfim, mas a blockchain também, a gente ouve muito falar da parte financeira, mas ela também não é só a parte financeira. Esse que é o ponto interessante. E aqui a gente vai começar falando de como a gente usa para equilibrar essa necessidade massiva de dados para treinar a inteligência artificial, que a gente já tem aí produzindo dados a cada segundo, principalmente agora com a inteligência artificial generativa, e os requisitos de privacidade da LGPD. Como a gente equilibra isso nesse contexto gigantesco que a gente tem hoje em dia? Eu acho engraçado que a gente tem uma preocupação desde sempre com esse onde estão os meus dados, né? Só que é uma preocupação peronomútil. Porque se você parar para pensar, você já está acessando Google, Facebook, Instagram, redes sociais, e a gente está fazendo isso há mais de 2 décadas. Sem se preocupar. Sem se preocupar. E assim, você está já treinando toda a internet há muito tempo, quando o pessoal fala de algoritmo, etc. Então, assim, essa preocupação, a gente está falando de 2 décadas e agora a gente está... Eu não acho que a gente vai resolver isso agora. Eu não acho que esse é o momento ainda, né? Principalmente quando você fala de inteligência artificial e o pessoal entra numa discussão de aonde vão meus dados... a gente esquece o que está na internet. Perfeito. E, inclusive, quem controla a internet, né? Porque Exato. a Web3 ela surgiu muito com essa questão de tirar um pouco do poder das Big Techs. Então, se você pensar nos cabos de internet que a gente tem mundialmente, quem passou? Google, Amazon. Exato. E ninguém está preocupado ou não tem o conhecimento que funciona assim. E eu arrisco dizer mais, Érica. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para assumir a custódia dos dados. A gente está falando... É meio... Quando eu falo isso, eu estou tocando a ferida mesmo. Por quê? A gente está falando de assumir o controle. A gente está falando de internet que a gente tem recuperar senha, esqueceu sua conta... Você toma golpe, você vai reclamar, e aí você tem como você conseguir o dinheiro de volta. A gente está falando de a internet desde sempre. Sim. Só que agora você vai virar e falar assim, legal, amigo, você é usuário, você é responsável, você perdeu a sua conta, você perdeu os seus dados, você perdeu o que você tem, problema seu. Então eu arrisco dizer mais, eu arrisco dizer que o usuário não está pronto para essa responsabilidade. Porque tem que entender uma série de contextos para você chegar ali. Exato, porque senão o cara ele atua na nova internet. Quando eu falo nova internet, eu referindo à Web3, à blockchain, que a gente está falando de custódia, né? Se a custódia é do usuário e a custódia não é da Big Tech... Se o usuário perde os dados, ele está acostumado a culpar alguém. Você entendeu? Exatamente. Esse é o grande problema hoje da internet. Porque mesmo que você tenha um projeto Web3 descentralizado, pertence a todos. Exemplo da Bitcoin, né? O cara tem Bitcoin, mas o cara perdeu a Bitcoin. Então ele vai culpar alguém.
Ele precisa culpar alguém. E nesse caso ele vai culpar quem? A própria Bitcoin, a própria tecnologia. Ah, Bitcoin é um grande scam, é um grande fraude. Mas na verdade não é isso. O problema é que ele fez errado. Aí a gente já parte da cultura de assumir o erro ou não, né? Exato. Se ele transferiu errado, É que nesse caso não tem tipo assim, eu vou reclamar com o dono da Bitcoin para eu poder pegar meu dinheiro de volta porque eu transferi errado. Isso é Web 2. Banco, meios de todos os tipos, você tem esse tipo de controle. Né? Que também se tornou um problema quando entrou o Pix. Exato. Porque eu estava vendo até uma comparação disso, né? De tipo de tecnologia que o Pix está usando em comparação com a blockchain. Exato. Não, e quando você teve um anúncio recente agora, que eles decidiram não usar blockchain no Drex, né? A moeda que digital seria do Brasil. A nossa criptomoeda, seria a criptomoeda do Brasil, que rodaria dentro de uma rede, seria compatível com Ethereum, descentralizado, usaria a rede, etc. Excelente. Essa esperança, e eu também digo que esse é um mal necessário, que a gente precisa de o pessoal começar a adotar a tecnologia. Aí a gente teve a bomba, não vai ser mais blockchain. E a reação que eu tenho é tipo assim, meu Deus, então para tudo. Não, porque você vai tirar a tecnologia que é a tecnologia blockchain, que tem um monte de benefícios. Que já é validada. Já é validada, tem muitos benefícios. E a gente fala assim, não, beleza, vamos voltar para a tecnologia anterior. Por quê? Porque você precisa de controle, você precisa de acesso, você precisa de um monte de características que são as características da Web 2 e não da Web 3. Apesar que eu estava lendo um pouco sobre a questão da blockchain, para a importância dela na Web 3, é que ela deixa você ter um mínimo de rastreabilidade no que você está fazendo. Tem muita gente que compara ela a um livro caixa de uma financeira. Não só isso. Isso é uma parte, né? Que é o livro Razão, você ter essa auditabilidade e essa traqueabilidade transparente para você saber as transações, da onde que vai para onde vai. Né? Uma caixa seria equivalente a um cofre de vidro, cofre transparente. Você consegue ver o que tem ali, mas você não consegue mexer. Sim. Né? A outra característica da blockchain é a imutabilidade, que é uma característica da criptografia mesmo. Quando você fala de criptografia, você está falando assim, você pega as transações, você mistura com as transações anteriores e trava. Só que quando você faz isso, você não pode mudar nenhuma vírgula das transações anteriores. Isso são dados. Então, quando você fala dessas transações imutáveis, isso pode ser números, pode ser dinheiro, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser texto, pode ser qualquer coisa. São dados. Então, como que você explica para uma autoridade que nessa internet você escreveu e não pode apagar? Como? E esse hoje é o embate. Hoje essa é a questão principal. Porque a Web3 ela traz características que é impossível de ser alterado. É nativo da tecnologia. Então você não pode pegar leis da Web 2 e querer simplesmente aplicar na Web 3. Não dá. E essa discussão, ela só está começando. Eu participei da CPI da Iris, lá em São Paulo, fui intimado, né, convocado, nem convidado, fui intimado para prestar meu depoimento como testemunha no projeto do Sam Altman, né, que é o projeto de escaneamento da Iris. E a discussão principal é essa, né? Quando você fala sobre custódia de dados, nesse exato momento, as autoridades não entendem o que é custódia de dados.
Inclusive, sobre essa questão da íris, teve uma matéria falando sobre o risco de você vender a leitura, que teve uma empresa, não vou lembrar agora o nome, que estava pagando para poder escanear, né? E ter tipo um banco. Exatamente esse projeto, que é o projeto do Sam Altman. Ele foi fundado junto com outra pessoa, né, que é o Alex Blania, é um alemão. E esse projeto não é que ele pagava pelos dados. E aí acontece um negócio muito louco, que imagina o seguinte, imagina você ter uma fazenda e você quer distribuir 1 metro quadrado para cada pessoa. Qual que é o desafio de você entregar 1 metro quadrado por indivíduo? Você precisa ter uma forma de você atestar que cada pessoa está pegando 1 metro quadrado, uma única vez. Um antifraude. Um antifraude. Qual que é o dado mais único do ser humano? É a íris. É mais seguro e mais único. Ele tem uma entropia de 1 em 1 trilhão. Para você ter uma comparação, se você comparar com as digitais, a entropia é 1 em 40 milhões. A entropia é baixa. Então significa que você teria problemas de duplicidade quando você entra em escala global. Então, quando você faz essa entropia, seria mais ou menos... Sabe quando você tem aquele... Como que é o certificado digital que você tem que tirar? Você pega um token Sim. da empresa. Você tem um token da empresa, você pluga para você, tipo, validar as transações, né? Na Receita Federal, dependendo do que você vai fazer. Você precisa do pendrive com esse token. Sim. O negócio da íris é algo mais ou menos parecido. É como eu pegasse a imagem da íris, eu gero um código único, que é só seu e é anônimo. Então, são características... É como se eu te desse um certificado para você dizer que você é você digitalmente e isso te pertence, literalmente. Então... Se isso te pertence, se você tem total controle sobre isso, como que a empresa é dona disso? E essa que é a questão. Quando você fala de uma blockchain, de uma Web3, você fala assim, legal, o usuário detém as chaves, ele tem o poder sobre, então ele é o dono. Inclusive, se ele perder, a culpa é dele. Sim. A justiça diz, não. Se o usuário perdeu, a culpa é da empresa. E aí é o que você falou de tentar pegar um conceito da Web 2 e adequar Isso. a um conceito completamente novo. Mas acho que a gente está falando também muito de cultura. As Sim. pessoas começarem a se adaptar, e isso leva tempo. Se eu não me engano, a gente começou a falar de Web 3 em 2006, pelo que eu andei pesquisando. Por volta, sim. Então, você vê aí que a gente tem quase 20 anos e a discussão ainda está no começo, como você falou. E eu digo mais, você tocou no ponto principal, que é cultura, né? Cultura é tudo que o homem cria. E quando você fala de cultura, né? Hoje, o entrave da tecnologia não é o acesso à tecnologia, é o ser humano. Sim. Porque a tecnologia e o conhecimento, de certa forma, ele está democratizado. Se você procurar tudo que você quer aprender, está no YouTube. Se você perguntar técnicas ou formas de se fazer para o ChatGPT, ele te traz formas de se executar ou produzir algo, ou planejar, ou até em alguns casos, executar mesmo, ele faz por você. Sim. Se isso está democratizado, por que o ser humano não usa? Ou usa errado. Ou usa errado. Porque até a gente falou aqui um pouco de método antifraude, né? Com essa questão do ChatGPT, começaram a entrar em questões também os direitos autorais. Exato. E aí, quem fez, quem não fez, teve há pouco tempo, né, meses já, a questão de colocar lá no ChatGPT ou em qualquer outra IA para criar o seu rosto, o seu personagem, seguindo o desenho, né, o gibi. Sim.
E aí? Isso infringiu o direito autoral? Isso era Nossa. pertencente? E aí a gente começa a falar de outra tecnologia que é você ter um selinho automático. Sim. E aí você já colocou a culpa de novo para as empresas, do tipo, olha, quem está Exato. criando é você, mas quem tem que validar sou eu. Não, e todos os problemas, é engraçado isso, parece até piada, né? Mas todos os problemas levam para um mesmo caminho, né? Quando você fala de direitos autorais ou propriedade, qual que é a principal questão? É a identidade. Como que você valida uma identidade? Tipo assim, quem foi que produziu? Você entendeu? Com dados anônimos. Exato, e dados anônimos e de forma de unicidade. Porque, por exemplo, eu preciso pegar Vamos supor que você fez um estudo, você criou algo e você precisa assinar o que você criou. Como que você assina isso digitalmente, provando que a Érica é a Érica, mesmo que você não diga que é você? E isso volta na criptografia de certificação. Então, quando você fala de deepfake, fake account, múltiplas contas, fraudes de todos os tipos, todos esses problemas de uma internet medieval, eles caem na mesma solução, na mesma necessidade de solução, que é uma prova de unicidade e uma prova criptografada. Por quê? Porque você precisa trazer, através da blockchain, um dado de autenticidade e autoria. Isso tem que ser blockchain. Tem que ser. Não é que eu acho, né? Precisa ser. Então, imagina que você começa a ter, de um lado, inteligência artificial que está sendo treinada de um jeito massificado. Sim. Só que esses dados, você vai começar a falar assim, beleza, esses autores desses dados, eles vão subir esses dados criptografados, eles vão ser tratados dessa inteligência, e quando esses dados criptografados forem utilizados pela IA, eu vou ser remunerado. E vem a questão da autoria. Então, isso tem a ver inteligência artificial, tem a ver com blockchain, porque assim, a solução dos problemas da IA é blockchain. Inclusive agora com essa questão dos contratos inteligentes gerenciados por inteligência artificial. Sim. Porque, obviamente, já tem gente tentando ganhar mais dinheiro indevidamente com isso, Sim. com a questão da flutuação e a criação dos contratos digitais. Sim. Porque, fazendo uma comparação ao método antigo, né? Se você for comparar a questão de ações, né, bolsas de valores, e o Bitcoin, né, ele tem uma flutuação e um comportamento diferente. Sim. E você tem alguns movimentos que já tiveram de grupos comprarem muito e depois, né, vender e criar a queda. O importante, quando o pessoal entende criptomoedas e criptoativos, é entender a regra pela qual funciona esse criptoativo, né? O pessoal não entende. Então, por exemplo, quando você fala de Bitcoin, por que o Bitcoin vai crescer infinito? Tem um porquê, né? E não é um achismo, né? O que acontece? A regra da Bitcoin, ela é uma regra imutável. Significa que ela vai ter 21 milhões de Bitcoins a nível mundial e nunca vai existir mais do que 21 milhões. Em contrapartida, todos os bancos centrais do mundo, quanto de dinheiro eles podem emitir? Infinito. Infinito, de acordo com a inflação. Infinito. A regra é infinito. Eles podem emitir quanto dinheiro eles quiserem. Enquanto precisar, eles emitem. Então, é muito simples. Se você fizer a conta, 21 milhões frente à impressão infinita de dinheiro a nível longo prazo, né? Porque você sempre está emitindo mais. Uhum. Então, a longo prazo, você sempre está emitindo mais moeda em circulação, só que a criptomoeda, Bitcoin e outras, tem algumas que têm um supply máximo. Então, elas nunca vão existir mais do que aquele valor, aquela quantidade. Então, na minha opinião, humilde,
Qualquer criptomoeda que tem supply máximo, né, ela não vai existir mais, ela deflaciona frente a outras a moedas fiduciárias de governos. Por quê? Porque as outras, simples assim, tá colocando mais em circulação e a outra não vai ter mais em circulação. Então uma fica parada e a outra continua aumentando. Por isso, na minha opinião, é óbvio que não são todos os projetos. Se você pegar uma criptomoeda com um projeto sólido e que tem um supply máximo, é quase certo que essa moeda sempre vai valorizar. A gente poderia estar falando de escassez, talvez, daqui a um longo tempo, porque já que ela não cria mais, em algum momento ela vai ser escassa e vai ficar mais cara na tendência, né? Sim. Sim, e é exatamente quando você entende o raciocínio, é lógica e é matemática, e todo mundo que entende um pouco de economia entende que quando a gente teve o Tratado de Bretton Woods lá atrás, que lastreava as moedas em ouro, blá, 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 isso acabou no meio da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos virou e falou, eu não quero mais saber de lastro, não tem mais lastro em ouro. Isso aconteceu no meio da Guerra do Vietnã. Então, os Estados Unidos quebrou isso e hoje quase todas as moedas são fiduciárias. Fiduciária vem de FID. FID vem de confiança. As moedas dos governos, a maioria, não é baseada em lastro em ouro, é baseada em confiança. E voltamos para confiança, identidade... O dinheiro que a gente tem, ele só tem valor porque a gente acredita que ele tem valor. E aí, quando eu falo de criptografia, no caso das criptomoedas, o lastro seria a própria tecnologia ou a própria criptografia, que é inviolável. Então, se está escrito criptografado e inviolável, significa que nunca vai existir mais do que 21 milhões mas como você pode acreditar isso? É código aberto, você vai lá e olha. Essa é a parte interessante, né? Tem as blockchains públicas, que você consegue fazer exatamente essa questão de auditar o que está acontecendo, né? E já estão fazendo isso com a inteligência artificial. Sim. Qual o papel prático de curadoria, de validação? Como é que ela consegue interagir bem nesse contexto que a gente está conversando? Muitas vezes, eu acho que o ser humano ele tem uma arrogância, às vezes, de ele querer ver tudo e saber como funcionam todas as coisas, né? E eu arrisco dizer que nem sempre a gente precisa de todo esse controle. Existe não, mas espera aí, eu quero saber de onde que veio os dados, tal. Eu acho que logo, num futuro mais próximo, a gente vai ter sistemas automatizados e a gente já fala sobre DAO, né, que são organizações autônomas descentralizadas, aonde a regra é o algoritmo ou a inteligência artificial. Tomando decisões operacionais. Isso. Imagina que você não tem uma empresa, mas essa empresa não tem diretores, não tem donos, não tem ninguém, mas tem uma regra. Então, as pessoas entram nessa regra e essa regra é arbitrada pelos sistemas de inteligência artificial e algorítmico. Ou seja, tem regras, então você faz votações, cria propostas, traz lucro e o sistema e o ecossistema começa a crescer. Então, existe uma organização, vou dar um exemplo, Ethereum, por exemplo, né? Sim. O Ethereum é uma blockchain, tem várias subcamadas, então, e essas subcamadas existem nós, e eles são permissionados por uma entidade. Então, isso sistemicamente vai se organizando. E criando uma forma de controle e validação dentro daquele ecossistema. Exato. Inclusive, por exemplo, para você fazer... É uma espécie de... Imagina como se fosse um consórcio. É consorciado, né? Então, para você criar e fazer parte de um validador, muitas vezes você tem que entrar nesse consórcio. Mas não que esse dinheiro que você coloca no consórcio, ele é perdido. Ele é trocado em tokens. É trocado em ações. Como, entre aspas, ações.
como se fossem lotes. Sim. Né? Então, vamos supor, eu tenho uma empresa descentralizada, eu quero criar uma regra. Todo mundo tem que comprar ações dessa organização e com essas ações você ganha permissões para você atuar dentro da rede, como uma espécie de consórcio. E a partir disso eu vou dar um exemplo, como se fosse uma franquia, né? Imagina que você está comprando uma parte da franquia do Star Wars ou da Marvel. E aí quando você compra uma parte dessas ações, você permite que você crie um personagem novo, ou permite que você crie séries, quadrinhos, filmes. Só que aí parte do lucro ele vai para essa grande entidade, para essa grande franquia. Para se retroalimentar. Assim. Sistemicamente. Hoje, isso não existe sistemicamente. Isso existe na base de contratos de confiança e direitos autorais. Padrão. O que eu estou dizendo é, isso vai passar a existir sistemicamente. Você não vai ter que conhecer o diretor da Marvel. Você vai ter mais autonomia para conseguir, de alguma forma, Exato. trocar por tokens, né? Exato. Adquirir o lote, como você falou. Exato. Eu compro um lote, aí esse lote me dá permissão de eu criar um quadrinho dentro do universo Marvel, onde eu crio um herói novo, crio um quadrinho novo, eu vendo esse quadrinho, esse dinheiro está tokenizado, ele vai para dentro do ecossistema da franquia, e a franquia, quando cresce todo mundo. E aí, no caso, como você falou, que até você usou, né, que o ser humano tem essa arrogância de querer entender tudo. Nesse ponto de querer entender, de a gente começar a falar de partes técnicas e legais, não tem, de certa forma, um limite de criação dentro do ecossistema ou de surgimento e eliminação, vamos colocar assim, porque o que eu estou querendo comparar aqui, né? Se a gente for pensar nessas moedas que começaram pequenas, teve uma época que teve moeda que estava valendo muito e hoje em dia ela vale 1 centavo, né? Sim. Então, isso eu acho que ajuda um pouco as pessoas não terem tanta credibilidade no ecossistema, de certa forma, facilidade dela surgir e sumir. Sim. Mas isso é muito, novamente, da cultura, né? Porque o cara não estudou o projeto, ele não entrou. Né? Você pega os grandes investidores e você fala assim, existem projetos e projetos. Você investiria numa empresa que você olha para a empresa e você fala, cara, essa empresa vai falir em 1 semana. Você não investe. E as pessoas não têm o discernimento de olhar isso. De analisar o que elas estão investindo. Elas querem saber o gráfico, se está subindo ou se está descendo. E isso é estupidez, porque você não está olhando o projeto, você está olhando o gráfico. Elas querem dinheiro rápido, elas querem tigrinho, elas querem o coelhinho da sorte. É isso que eles querem. E quando o cara atua nas criptomoedas como se fosse tigrinho, é estupidez. Porque o cara... quando você fala das memecoins, por exemplo. Sim. Cara, não vejo uma... É que memecoin, uma ou outra, ela tem um fim anárquico. Porque o que acontece? As pessoas usam aquela criptomoeda de memecoin mais como uma proposta de uma anarquismo. Brincadeira quase. Tipo assim, porque assim, você imagina que estupidez você processar uma moeda chamada Sonic Mario 123 Advanced Plus e você processar essa moeda é quase uma piada. Então ela tem um quê anárquico. Mas nenhuma, é o que você falou, nenhuma, na minha opinião, quase nenhuma memecoin, ela tem projeto sólido. Por quê? Porque é base anárquica, ou às vezes na confiança, os caras estão zoando o sistema. Né? É aí que você colocou um ponto bem importante. A gente, de certa forma, dá uma autonomia às pessoas e o que elas vão fazer com isso. Exato. Aí a gente entra nesse ponto de a gente está aumentando uma eficiência, um poder na mão das pessoas e elas sabem usar esse poder, elas têm a responsabilidade
para poder usar isso dentro da Web3? A responsabilidade ou a irresponsabilidade de usar isso? A gente fica nesse limiar, porque a partir do momento que eu falo, olha, beleza, estou tentando aqui tirar o poder das Big Techs, então o poder é seu. E aí? Eu arrisco dizer que 99% das pessoas não estão preparadas para ter essa responsabilidade. Eu digo isso sem nenhum remorso, né? Porque eu vejo a cultura, eu vejo, principalmente o Brasil. O Brasil é o país que mais tem golpe, mais cai em golpe no mundo. Então você fala de uma tecnologia tão poderosa assim, que devolve o poder ao povo, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm essa responsabilidade de falar, cara, isso é meu. E isso reflete em coisas como o projeto do escaneamento da íris. Porque o projeto, ele redistribui renda, vamos supor, ele tem uma questão de renda básica universal, que era um valor relativamente alto, mas que as pessoas não sabem o que estão fazendo e acham que estão vendendo a íris dela, mas elas não entendem que aquela credencial, ela é muito mais valiosa do que qualquer valor financeiro. Eu acho que aí a gente também toca num ponto que a gente estava conversando antes, né? De você olhar as coisas só pela superfície. Exato. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, só quero saber de inteligência artificial generativa, porque isso é inteligência artificial. Sendo que tem todo um universo, toda uma questão que envolve a inteligência artificial. Sim. Então, quando a gente está falando desses projetos, como você falou, você não analisa. Aí você vai investir numa moeda Sonic 1, 2, 3, como você usou aí. Sim. De exemplo. O que você espera dela? Você está investindo porque você achou legal? Você analisou? Você leu o projeto? É uma loteria. Eles estão investindo porque é uma loteria. É um cassino. É um cassino. É um cassino. O cara pega uma moeda dessa. O que eles ficam pensando? Eu vou investir uma moeda dessa, vou colocar R$100 e vou tirar 1.000. É isso que o cara está pensando. É isso que um monte de gente está pensando. Mas o que eles não entendem é que esse jogo de criptomoeda de transação é um jogo de soma zero. O que é um jogo de soma zero? Sempre alguém está perdendo. Sim. Cara, você não está criando... Quer dizer, é até errado falar isso, mas você está criando dinheiro. Você está criando dinheiro. E aí eu vou fazer um comparativo. Existe um evento popular brasileiro que cria tokens. Cria. Sabe qual que é? Festa junina. Quando você vai numa festa junina, para você brincar lá na festa junina, o que você tem que fazer? Comprar ficha. Ficha em inglês é token. É já um sistema utilizado, né? E até agora você falando aqui no Rio de Janeiro, numa cidade que não é a cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tem uma cidade que ela tem uma moeda própria, que o governo criou. Então, quando ele vai dar os benefícios de assistência, ele dá nesse cartão com a moeda da cidade. E aí, a partir desse cartão com a moeda da cidade, existem comerciantes que estão cadastrados para receber e aceitar aquela moeda. Então, dentro da cidade, não é simplesmente a moeda real que você está usando para pagar. Você tem uma moeda alternativa para isso. Então, e aí você entra no quase crime, né? Porque, segundo a lei tradicional, né, e eu acho estúpida essa lei, você não pode ter nenhuma moeda que ameace a soberania da moeda existente, tá? Só que eu acho isso isso não vai durar muito tempo. Por quê? E eu gosto desse caminho, não entendam errado. Quando você fala de criar uma própria moeda, e essa cidade, esse município criou a própria moeda, provavelmente ela está diminuindo a frição financeira. Menos taxas nas transações, etc. A gente está falando de um ganho de dinheiro muito grande, porque você está, por exemplo, cada transação que você faz, em alguns casos, você perde 7%, 12%, 11%, 3%. Então, você vai deixando percentuais entre os intermediários. Sim. Quando você cria uma moeda própria do município que diminui a frição financeira, cara,
É muito inteligente, sim. Mas ao mesmo tempo é quase um crime contra o Estado. Você entendeu? Arrecadando menos. Você entendeu? É muito louco isso, mas eu gosto da ideia de a gente começar a criar moedas de economia circular que consiga empoderar, por exemplo, o associativismo, o cooperativismo. É muito bom. E isso aqui no Rio, eu falei de uma cidade, mas nas comunidades do Rio tem várias que já têm o controle interno lá deles, que tem uma moeda alternativa. Então, meio que a pessoa ganha um crédito na moeda X, que de algum momento deve reverter. Aí eu já não sei exatamente o processo, né, as regras do negócio. É que o negócio fica bonito quando você vai nas regras. Aí é que é o ponto, né? É o ponto. Porque assim, você pode ter muitas economias circulares. Porém, se em algum momento quem é o centralizador do poder dessa moeda começa a inflacionar essa moeda propositalmente, aí você começa a detonar o sistema. Sim. E aí o que acontece? Por isso que eu tenho vários projetos, inclusive que eu estou desenhando economias circulares. Só que os meus projetos, normalmente eu crio regras de número máximo de moedas. Por quê? Porque se você usa o raciocínio de moedas limitadas, já é legal. Porque você vira e fala assim, eu tenho uma comunidade, essa comunidade vai ter no máximo 2.000 moedinhas. Nunca vai existir mais de 2.000, não, 2 milhões. 2 milhões de moedinhas. Significa que sempre vai ter 2 milhões de moedinha, então independente de toda a economia, ela sempre vai estar subindo. Eu vou dar um exemplo. Você tem a quermesse. Você comprou uma ficha de hot dog, de cachorro-quente. Aí esse cachorro-quente, em 2025, custa R$10. Vale um cachorro-quente. Certo? Sim. Você não gastou esse cachorro-quente agora. Você esqueceu. E você guardou a ficha de cachorro-quente para o ano que vem. Quando você for na mesma quermesse comer um cachorro-quente, você vai gastar aquela fichinha e vai comer um cachorro-quente. Só que esse cachorro-quente, ele não vale mais em 2026, ele não está custando R$10. Ele está custando 16. Mas continua sendo um cachorro-quente. Você entende? É lindo quando você olha o sistema e você fala, cara, é desse jeito que eu vejo os sistemas e comunidades trabalhando de um jeito mais inteligente. Sim, e até falando, você falou com a questão dependendo do projeto, de quem tem o controle daquela moedinha, ele pode inflacionar, por exemplo. E entrou muito numa discussão em questão da inteligência artificial, em termos de manipulação ou viés disso, de como ela poderia interferir ou não em contratos, em aumento, e nesse tipo de sobe e desce do mercado. Mas eu vou levar para um outro raciocínio. Quando você tem um ser humano arbitrando, ele é corruptível. Quando você tem uma inteligência artificial, que a regra dela é não deixar o sistema ser detonado, o que ela tem que fazer? Ela tem que manter a conta em soma positiva. Então, se ele começar a arbitrar, ele vai começar a arbitrar para decidir por coisas que vão somar valor. E vão dar ok e aprovar coisas que dão valor. Eu acho difícil uma IA virar e falar assim, quer saber, eu vou arbitrar aqui negativo e vou arrancar dinheiro agora da comunidade. E até porque aqui pensando um pouco, se ela por acaso fizesse isso, não teria um humano por trás? Não teria alguém provavelmente que poderia teria e provavelmente impactado nisso? Sim, Porque é a transferência de culpa que a gente falou desde o início. A culpa é de quem? Minha não. A culpa é da inteligência artificial que fez isso. Eu não fiz nada. Exato. E aí isso entra muito numa coisa da cultura Web3. Porque assim, a cultura Web3, vamos supor a Bitcoin,
né? Bitcoin, por que que as pessoas que realmente trabalham na tecnologia Bitcoin, por que que elas não gostam de fraude, tá? Porque quanto menos confiança você tiver, quem gosta da cultura, não vai cair, né? Por quê? Porque vamos supor que um dia alguém consegue hackear Bitcoin e consegue pegar 10 milhões de Bitcoins das 21 milhões que existem. Quando isso acontecer, o valor da Bitcoin vai a zero. Sim, porque o pessoal perde a confiança e deixa de trabalhar e processar e comprar o lote dentro do ecossistema. Ninguém dentro da tecnologia vai apoiar esse tipo de coisa. Ninguém. Então, é meio que assim, eu faço parte e eu sou... É cultura do dono, né? Tipo assim, eu não quero detonar o sistema do qual eu faço parte. Isso vem de cultura crowdsourcing, crowdfunding, open source, né? Cultura de código aberto. Que assim, se você está usando, e quanto mais pessoas usarem, melhor. E isso vai crescendo. É mais ou menos a questão do WordPress, por exemplo, né? Você tem Sim. mais programadores criando soluções, você tem mais módulos, você tem gente melhorando o código, melhorando a performance e mais gente usando o WordPress. Então, isso é bom e ajuda todo mundo. E melhorando a transformação digital. Sim. Porque tudo que a gente está falando aqui de evolução da tecnologia foi melhorando a nossa vida ao longo do tempo. A questão é as pessoas conseguirem enxergar isso e Exato. adaptar a um contexto útil. Porque se você criar, como você falou, um projeto que, cara, criei para brincar, criei para zoar o sistema. O cara tá detonando a própria confiança na tecnologia. Eu acho isso, tipo, a ideia de você ter lucro rápido. Você ter dinheiro rápido. Eu arrisco dizer que quando eu falo que eu sou um pensador digital, um ativista digital, eu tive iniciativas que eu fiz porque eu acredito que a tecnologia pode transformar a vida das pessoas. E nem sempre essas coisas me deram dinheiro. E se eu fosse uma pessoa sem escrúpulo, com certeza eu estaria milionário. Mas eu ainda acredito que a tecnologia ela precisa ser como a internet nasceu. Aberta, descentralizada, capilarizada. Por quê? Porque o valor da internet, ele tá na rede. Sim. E ela teve exatamente, ela começou, né, a Web 1, bloquinhos que ninguém se falavam, e aí veio o TCP/IP, que a gente está falando aqui de protocolo, uniu Sim. tudo e a gente conseguiu ter o que a gente tem hoje. E aí a gente tem uma internet livre, aberta, compartilhada, todo mundo tem acesso e as pessoas querem ser donas. Ego, poder, e aí a gente vai falar sobre... O que, na minha opinião, é exato, é uma estupidez. Se você parar para pensar, é uma estupidez. Por que é uma estupidez? Por quê? Porque você tem um lugar aberto onde você está publicando, guardando, criando conexões, fazendo ideias, mas você quer fechar isso, você não quer abrir. E as pessoas não entenderam que abrindo se tem mais, fechando se tem menos. Acho que esse é um ponto realmente que poucas pessoas entendem. Sim. E até a gente levando mesmo, você falou da questão da associação, né? A gente participa de uma, a gente se conheceu através da Anamid, que é uma associação do mercado e indústria digital, e a gente vê algumas pessoas com barreira quando você fala, não, vamos fazer parte do mesmo ecossistema, porque juntos a gente vai crescer. Cara, eu acho A isso... gente, assim, levando até para uma parte não web, uma parte real, a gente vê muito isso. E é algo também que eu não entendo, particularmente. Não, mas é uma cultura de administração de mais de 50 anos que é controle e centralização. E quando você fala de internet, você fala de Big Tech, eu trabalhei no Facebook em 2014 e 2015, né? E você já vê que a cultura das Big Techs é uma cultura mais horizontal do que vertical. Como que você cria, e é isso que o pessoal não entende, como que você cria algo capilarizado que atinge mais pessoas? Ela precisa ser uma descentralização sistêmica.
Sim, para a pessoa se sentir até pertencente daquilo e lutar por aquele ecossistema, pela Exato. longevidade Você do projeto. faz parte da comunidade, você faz parte da rede, né? Só que essa rede hoje é uma rede que tem um centralizador. No futuro, essa rede não vai ter um centralizador, os donos serão as próprias pessoas dentro do sistema, porque vai ser um protocolo, e esse protocolo ele vai permitir que as pessoas sejam donas e se conectem, sem a necessidade de um dono. Hoje o dono é uma Big Tech, hoje o dono é uma grande empresa de tecnologia. No futuro, não. No futuro isso vai descentralizar aos poucos. E aí a gente entra na questão do filtro bolha, do Eli Pariser, você entra em questões tipo... tem um cara chamado Frederic Martel, ele escreveu 2 livros, Mainstream e Smart. E ele descobriu um negócio que assim, a internet ela é diferente para cada indivíduo. Devido ao uso dos algoritmos e de acordo com como você utiliza aquela internet. A gente acha que a internet é um sistema unificado igual para todo mundo. Não é. Não é. E tem testes simples, né? De questão de você colocar lá o seu perfil no navegador, eu começar a fazer uma busca sobre um tema, você começar sobre outro, Sim. E depois se a gente colocar a mesma questão, a sua resposta é A, a minha é B. Exato. A internet é uma bolha. Quando Eli Pariser deu uma palestra fenomenal, mas isso já faz mais de 10 anos. Filtro bolha. Você vive numa bolha. Bolha algorítmica. Sim. Não existe poder sobre essa bolha algorítmica. Existem formas de se quebrar e sair da bolha? Sim, existem. Só que o ser humano normal, usuário da internet, que tá dando risada no TikTok, o cara não quer saber de controlar o algoritmo. Desculpa. Nem pensa nisso. Nem pensa. E não vai ter sucesso. Você pega, por exemplo, o projeto do Sky, Blue... Como que é o nome daquela rede? Blue... Surgiu depois da polêmica com X, é um concorrente do Twitter, chamado Blue não sei o quê. Acho que é Blue Sky mesmo. Blue Sky, não é? Acho que é. E aí eles fizeram uma rede que seria descentralizada, algorítmica, não pertence a um Big Tech e que você tem controles nos algorítmicos. Você pode selecionar dentro de um marketplace qual é o algoritmo que você quer usar. Cara, para mim... É maravilhoso. Para o usuário normal, é uma bosta. É o poder de decisão. Ele não quer esse poder de decisão. Ele não quer. A gente pode brigar, a gente pode espernear, a gente pode chorar. O usuário normal de internet não quer esse poder. A gente tem uma longa estrada pela frente. Quem quer o poder, ou a gente quer... Vamos decidir qual é o algoritmo que eu quero usar. E também se escolher vai ser no... Aqui tem mais gente. Vai ser assim, não vai ser uma análise profunda de entender o que aquilo traria de benefício, o que você estaria apoiando usando o algoritmo A e não o B. Com certeza não existe esse nível de consciência para essa escolha. Quando você fala até de liberdade, de acesso... irrestrito a uma certa liberdade, se você apagar o algoritmo e começar a ter acesso só às coisas que você tem conexão, é uma bosta. Você vai ter acesso a um monte de coisa ruim. Ilimitada também. Ilimitada é legal porque, assim, por exemplo, se você te falar assim... porque se você pegar lá nos primórdios, né, tipo Orkut, começo do Facebook, você tinha acesso a ver todas as coisas que os seus amigos e quem você estava seguindo é o que você via. Certo? Sim. Cara, hoje você não vê. Quem você segue, você não vê. Chamam isso de privacidade.
Você não vê Porque seus até amigos. o exemplo do Orkut mesmo criava várias polêmicas, várias questões de termos de privacidade, de, não, olha, eu não, se eu quero proteger o que eu estou fazendo, Sim. enfim, é uma série de discussões aí, né? Se você pegar o exemplo do Facebook, você, na época, acho que ainda é assim, você tem um limite de 5 mil amigos para você conectar no Facebook. 5 mil. Se você visse só conteúdo dos seus 5 mil amigos, talvez você ficasse puto. Sim. Vai fazer que bosta, eu vou sair daqui. E é isso que é muito absurdo na internet, porque a gente está sendo. A gente cria, e aí eu no meu livro até cito a alegoria de Platão, né, sobre a gente tá vendo uma coisa, né, porque a nossa realidade ela está sendo moldada por uma telinha 9x16, onde você está vendo conteúdos personalizados para você ter atenção. Se você viu, sei lá, comida gostosa, você vai ver mais comida gostosa. Porque é um negócio que quer te manter preso naquilo. Então, se ele entendeu por algum motivo que aquilo ali é atrativo, ele vai te abastecer cada vez mais. E te manter lá. E te manter lá. Ele vai te provocar para você manter a sua atenção. Então, eles conseguem entender o que te dá mais atenção. Só que o problema disso é justamente o viés de confirmação. Sabe o que é viés de confirmação? Puta, eu gosto de, sei lá, um time de futebol. Parece que todo mundo torce para esse mesmo time de futebol. Sim. Porque só vai aparecer conteúdo sobre aquele time de futebol que você gosta. Aí você vai achar que o seu time de futebol é o maior do mundo e ele é o mais bostinha. E valida o que você já queria ser validado de alguma forma. Exato. Então, é realmente um problema esse viés, porque a gente acaba vivendo uma bolha. E eu sempre discuto isso com meus amigos. Quando a gente fala até mesmo num tema mais sensível, tipo política, a gente tá na bolha. Com certeza. A gente teve exemplos aí recentes Sim. sobre essa questão, né? Sim, porque você começa a falar, cara, o Brasil tem 220 milhões, eu viajo o Brasil inteiro, eu sei o tamanho do Brasil, não é um Brasil, são Brasis, no plural. E quando eu viajo, sempre que eu viajo, independente do município, estado, capital, hoje a diferença social, né, o contraste é absurdo. Eu já fiquei num hotel 5 estrelas que do lado tinha uma favela e gente bebendo água da rua. É uma coisa que dá náusea. Esse é um problema que a gente vê muito aqui no Rio, né? A gente tem no um Brasil lugar inteiro. Que é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, com uma mega favela do lado. Sim. Sem infraestrutura, sem uma série de questões que são consideradas as necessidades básicas. E aí é que tá. Quando você fala de pirâmide, né? Se você falar classe média e classe hiper rica e megalomaníaca rica, você tá falando de uma pirâmide que, sei lá, 1% ou menos de 1% versus uma pobreza extrema que, às vezes, 220 milhões, sei lá, a gente faz parte de uma camada super privilegiada e se você falar de votação, capacitação, compreensão, educação, pensamento crítico, analítico, cara, é uma quantidade de pessoas ínfima. Com certeza. Tem mais gente inteligente ou tem mais gente burra? A questão também como você falou, né, de usar a tecnologia para poder aumentar e mudar essa realidade. Sim. A tecnologia, ela tem esse poder por não ter fronteira. Exato. Então, eu acho que, meu ponto de vista, isso que chama mais atenção quando a gente fala aí da Web3 e da capacidade que ela tem, de fato, não ter fronteiras. Sim.
que foi o que colocaram, de alguma forma, na Web 2, que é a que a gente está no momento. E quando você democratiza o conhecimento, é óbvio que as pessoas vão tentar controlar isso. Democratizar o conhecimento significa dar acesso a todas as pessoas. Só que hoje, por exemplo, você pega a inteligência artificial. A principal questão da inteligência artificial hoje é que você tem uma ferramenta que, assim, a curva de adoção, ela está fazendo em 1 ano o que a rede social não fez em 10. Esse 1 ano, ela vai ter um impacto gigantesco em pequenas profissões, microempresários, médios empresários, carreiras profissionais. Sim, já está tendo. A gente já está passando por essa transformação de alguma forma. Mas até o que a gente estava conversando, eu acho que as pessoas estão olhando essa transformação mais para o lado negativo do que para o lado positivo e entendendo de fato o potencial que isso vai trazer para o futuro. A gente está aqui vivenciando, né? A gente começou no analógico quando a gente era pequeno e a gente veio para o digital. As novas gerações já estão no digital. E daí a questão exponencial aí que a inteligência artificial vem trazendo com o Web3, o blockchain. Realmente a gente tem muito ainda a avançar. Sim, tem prós e contras, inclusive. Sempre. Você pega, por exemplo, essa nova geração que vai surgir. Eu já escrevi um artigo sobre a IA, ela pode ser muleta ou ela pode ser espada. Concordo plenamente. Então, o cara pode usar a IA para ser uma mega ferramenta para ele crescer, ou ele pode usar como muleta pelo resto da vida. O uso e o direcionamento que você dá ao que você tem, o poder que você tem, voltando aí para a questão do poder, é o que vai fazer toda a diferença de como você vai usar essa mega potência, essa revolução que a gente está vivendo com a inteligência artificial. E parar de dar o protagonismo para a IA. O pessoal está usando o protagonismo e o vilanismo, eles estão dando isso para a ferramenta e não para o ser humano. Quem é que usa a IA é o ser humano. O ser humano, ele usa a ferramenta. Alguém está por trás. Não é que a IA chegou e decidiu fazer alguma coisa. Eu vi aquele caso, você viu o caso da banda de música que fez sucesso no Spotify? Vi. Cara, aquilo ali é super absurdo, porque os caras estão culpando a inteligência artificial. Não, tem um cara que produziu isso. Exatamente, tanto que teve uma vez que a gente estava conversando sobre ética, e aí me perguntaram qual é a ética da inteligência artificial. Eu falei, qual a ética da pessoa que está usando a inteligência artificial? Se você me responder isso, talvez a gente consiga aí caminhar nessa discussão. Juliano, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Daria aqui para a gente ficar mais 1 hora, no mínimo, conversando sobre, bem no mínimo. E eu gosto sempre de terminar o programa falando um pouco do nome do programa, que é o Insights com Cafeína, que ele surgiu, na minha concepção, um pouco dessa questão de trazer um conhecimento em meio de tantos que a gente tem, como você falou, disponível na internet, um conhecimento de fato de quem está ali, de quem é especialista, um conhecimento útil para quem ouça, para quem assista. E o Cafeína é uma questão aí de vício com café, energia e tudo que se envolve. Para você, assim, dentro desses projetos todos que você falou, como você citou alguns que você fez o projeto e você não teve uma remuneração, foi mais por uma questão de acreditar no propósito. O que te dá energia para continuar, para seguir em frente? Educação, realmente, eu acredito realmente que a educação, ela pode transformar o mundo, assim, na capacidade. Quando você fala uma ferramenta, ensina sobre uma técnica, uma prática que pode tirar a pessoa da onde ela está e levar ela para um degrau acima,
Eu acredito que isso que me move, né? Eu já peguei casos de eu palestrar em um ano e no ano seguinte a pessoa vai falar assim, cara, eu vi a sua palestra, eu abri uma empresa e hoje eu tô faturando, tipo, muito, sabe? E eu fico feliz por causa disso, né? Por causa do... E aí é muito louco, porque hoje as pessoas querem falar assim, eu vou te ensinar a prosperar e eu quero 10% do que você está fazendo. Eu acho que o que me move é que a tecnologia sim pode transformar não só a sua realidade, mas a realidade do mundo e das pessoas, né? Fazer um aplicativo que a gente dê uma cesta básica, que cada pessoa pode retirar uma única vez, a gente fez esse aplicativo. Cada pessoa pode retirar uma cesta básica uma única vez, infraudável. Eu acho isso incrível. Eu quero fazer mais disso. Pô, que genial, assim, eu fico muito feliz em poder ter aqui comigo pessoas com esse senso de pensamento, de propósito, de comunidade, que eu acho que é um pouco do que eu enxergo no projeto, nesse projeto do podcast, né? Dar voz para pessoas que têm um propósito que realmente vale a pena a gente ouvir, vale a pena a gente consumir em meio de um monte de coisa que a gente tem aí espalhada. Juliano, mais uma vez, super obrigada por esse espaço na sua agenda, por mais essa correria que eu fiz aí você ter no dia de hoje. Pessoal, a gente está terminando aqui mais um episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma verdadeira aula e vejo vocês no próximo Insights com Cafeína.